Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós vamos ler ainda hoje o Evangelho de Marcos e leremos o capítulo 6 na versão NVT. Agora aqui nós estamos vendo os milagres que foram realizados por Jesus durante o seu ministério, durante os 3 anos que ele percorreu fazendo a obra do Senhor. Então, que hoje você possa aprender algo novo aqui nesse capítulo e que o Espírito Santo seja quem te mostre essas verdades que contém aqui nesse texto. Tá bom? Então, pegue aí o seu bloquinho de anotações, pegue aí a sua caneta e vamos juntos para mais essa leitura. E se é a sua primeira vez aqui no canal, ou se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você pode ser a ponte entre essa pessoa e a palavra do Senhor. Tá bom? Então, eu vou começar mais um dia com uma oração para que o Espírito Santo toque em você, para que o Espírito Santo toque em mim e possamos aprender algo novo com esse capítulo de Marcos, capítulo 6, tá bom? Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia meditar na tua palavra, de mais um dia, Senhor, aprender com o Senhor. Então, Pai, eu peço que nesse dia o Senhor nos ensine, eu peço que nesse dia a tua presença, Senhor, possa nos direcionar para que possamos viver verdadeiramente o que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ensine com a tua palavra, nos ensine, Espírito Santo, a viver uma vida de acordo com a tua palavra. Assim eu te agradeço e eu peço que o Senhor nos direcione nesse dia. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, ó. Todos os dias eu mostro ela para vocês e vamos juntos para mais essa leitura. Marcos, capítulo 6, na versão NVT, diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Versículo 5. Por isso não pode realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Versículo 10. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista
ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Versículo 15. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é um profeta como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos? O rei havia mandado prender e encarcerar João Batista para agradar Herodias. Ela era esposa do seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Versículo 20. Pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galiléia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramento, eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe lhe disse, peça a cabeça de João Batista. Versículo 25. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista, agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João Batista e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça no prato e entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Versículo 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse, vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Versículo 35. Ao entardecer, os discípulos foram até eles e disseram, este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, providenciem vocês mesmos alimentos para ele. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Versículo 40. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou.
Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Versículo 50. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo. Coragem, sou eu. Em seguida subiu do barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que ouviram. Versículo 55. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam para toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que tocavam eram curados. Amém? Então esse foi Marcos capítulo 6, um capítulo longo, mas agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você conseguiu entender desse capítulo. O versículo que mais te marcou, o versículo que pode até ter causado alguma dúvida aí no seu coração, na sua mente, mas coloque aqui nos comentários para que nós possamos entender o que você está pensando, o que você está conseguindo digerir de tudo que a gente está falando aqui no canal, tá bom? E se você não conseguiu ainda, eu marquei 2 pontos aqui e eu vou passar para que você depois deixe também o seu comentário aqui no vídeo, se faz sentido ou não para você, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que Jesus ele era conhecido no seu bairro. Desde a infância, todos ali conheciam Jesus em Nazaré. Em Nazaré, todos sabiam que Jesus era o filho de José, que Jesus era o filho de Maria, que Jesus tinha seus irmãos ali, que Jesus era um homem comum. Mas aí quando Jesus se apresenta realmente para a sua missão, para aquilo que realmente Deus tinha o entregado para fazer aqui na terra, quando ele começa a falar verdadeiramente as coisas que ele não falava antes, por quê? Porque havia havido uma mudança de comportamento. Agora Jesus tinha iniciado o seu ministério. Agora Jesus falava tudo aquilo que o Espírito Santo entregava para que ele falasse, sabe? E aí não acreditaram que Jesus poderia fazer aquilo, sabe? Aquilo para eles era uma ofensa, porque de Nazaré, de uma cidade tão pequena, como era possível ter tanta inteligência, como era possível saber tantas coisas, sabe? E é isso que acontece ainda nos dias de hoje. Nos dias de hoje, pelo nosso passado, por pessoas nos conhecerem de antes de termos Cristo Jesus em nossa vida, quando conhecem a gente novamente com Cristo Jesus, não acreditam. Acham ainda que nós somos aquela pessoa que fazia tudo de antes. A mesma pessoa, as mesmas vontades
e aí ninguém confia, e aí ninguém quer ouvir. Por quê? Porque lembra sempre do passado, sabe? E é isso que eu quero que hoje você entenda, sabe? Se você conhece alguém que no passado foi uma pessoa que fez coisas erradas, foi uma pessoa que fez o mal, foi uma pessoa que viveu na prostituição, não importa o que ela fez. Quando ela está em Cristo, nova criatura nós nos tornamos. Nova criatura essa pessoa se torna. E quando essa pessoa se torna uma nova criatura, o que ela faz não vem mais dela, mas vem de Cristo. E é isso que é a mudança, sabe? Jesus ali, ele não estava mais fazendo a sua vontade, ele estava fazendo a vontade de Deus, a vontade do que o Espírito Santo estava entregando para ele. Então, não tenha preconceito pelo passado de ninguém, não tenha preconceito pelo passado que aquela pessoa viveu ou não viveu. Quando ela está em Cristo, ela se tornou uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É isso que Paulo escreve ali na carta aos Coríntios. Amém? E por último aqui que eu marquei que quando falamos a verdade, inimizades surgem. Quando falamos a verdade, problemas em alguns momentos acontecem. Por quê? Porque a verdade não agrada a todo mundo. A verdade não faz com que todo mundo olhe com um olhar positivo para você. Mas nós que seguimos Jesus, não importa se vamos encontrar inimizades, não importa se vamos encontrar problemas, nós precisamos falar a verdade o tempo inteiro, porque a palavra de Deus diz que o quê? Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, sabe? Que os bajuladores não devemos ser bajuladores, não devemos ser bajuladores de ninguém, nós devemos ser humildes e justos, é isso que nós devemos ser. Então, fale a verdade sempre, fale a verdade em todos os momentos, não tente falar mentira para se proteger nem para proteger ninguém, simplesmente fale a verdade sempre, pois nós devemos falar a verdade o tempo inteiro, e falar a verdade para João Batista lhe custou a cabeça. Então, em muitos momentos, nós precisaremos falar a verdade o tempo todo, mesmo quando mentir for mais fácil e evitar muitos problemas, mas mesmo assim nós precisaremos falar a verdade. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que você deixe aqui no comentário se você entendeu esses comentários aqui que eu deixei, se faz algum sentido para você ou não, tá bom? Então deixe aqui nos comentários e esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.